Com a gente, ô doutor Pedro, a mãezinha aqui, a Daiane, eu já tô falando igual médica, viu? Vocês falam Ah, mãezinha, paizinho, é o mal de eu- pediatra, não né? é? Ai, É bom de gente. pediatra, porque eu acho um Ah, carinho. Quando eu vou com o Davi no pediatra, ele fala, ai, mãezinha, a gente se sente acolhida, né? é isso mesmo. Como que você trata os seus pacientes? Olha, normalmente quando eu não tô sabendo o nome da mãe, realmente vem mãe mesmo na boca ali, Aham, não adianta, né? E quando eu conheço, eu falo, eu chamo pelo nome, pelo né? Porque eu nome. acho que é mais pessoal pra pessoa, Entendi. né? Mas Acho memória boa melhor. sua, porque você trabalha muito, atende muitas pessoas, muitas mães, né? Olha, eu tenho memória boa, mas eu tenho minhas táticas também, Ah, né? Eu é? ponho sempre o cabeçalho ali, já deixo anotado o nome da Entendi. mamãe, tudo pra Quando a gente paciente saber. vai entrar, já tá a Pra colinha. dar aquela lembrada. Nossa senhora, gente, não tem cabeça de elefante. Mas foi assim que começou o meu Bonito Bonita, que é o Aham. meu jargão na rádio que eu falo há anos. E as pessoas me tratam na rua, oi, bonita! Olha que Porque eu legal. comecei a esquecer o nome dos ouvintes. E Ah, aí eles me paravam na rua, oi, Nina, lembra de mim? Eu lembro, só esqueci o seu nome. Aí eu olha ficava, aí. oi, bonita! E aí foi justamente por isso, É né? isso mesmo. Porque passa por nós muitas pessoas. E eu imagino que para você é um volume bem grande. É. E aí são dois nomes, né? O nome da mãe e o nome da criança, Uhum. E do né? pai, e do irmão, e da avó, a É, turma toda. é isso. Mas quando eu vou lá no pediatra, então eu já sei que ele não sabe o meu nome, ele me chama de mãezinha. Então eu vou falar, o doutor Pedro já me contou, vocês não sabem o nome, É, né? pode falar. Pode falar. Que Ó, a sempre. Dayana, ela tá perguntando aqui. Nina, minha filha tá com broncopneumonia. O doutor poderia falar um pouquinho sobre? É, a broncopneumonia é uma forma da pneumonia que não pega tanto o pulmão na parte mais. Vamos dizer assim, a parte que faz realmente a troca entre o oxigênio e o sangue ali, receber o É uma oxigênio do ar. pneumonia mais leve? É, É um normalmente, início? o pessoal chamava muito isso de início de pneumonia, né? Em teoria, né, a broncopneumonia, ela tem uma visão complicada, porque realmente, conforme o povo foi colocando, os médicos foram colocando o nome de início de pneumonia, princípio de pneumonia, aquela coisa toda, Aham. é uma pneumonia, igual gravidez, né? Você não tem como princípio de gravidez, você É, está grávida ou começo. Ou não. tá, é Exatamente. verdade. E a pneumonia também. Mas qual que é o grau de preocupação dessa mãe? É sempre mais comum a O broncopneumonia, a que que gente ela vê. deve fazer para não evoluir? Ah, sim. O grande negócio é, se encontrou que é uma bactéria, está tomando antibiótico, controlando aquela febre ali, o grande negócio é tentar alimentar a criança da melhor forma possível, né? E hidratar. A hidratação é tão importante, faz toda a diferença. Entendi. Ela já está no antibiótico broncopneumonia? Uhum, normalmente sim, é o mais E essa frequente. broncopneumonia, o senhor acha que é viral? Não tem como saber. É muito difícil porque normalmente a gente, quando pega um caso no pronto-socorro, a gente vai tentar cobrir ele da forma mais adequada possível, né? E quando a Uhum. gente tem a pneumonia, a gente não pensa muito e já entra o antibiótico. É muito difícil a gente é, postergar um antibiótico. Às vezes, quando a gente está no consultório, atendendo ali, a gente vai acompanhando aquela criança durante a semana, volta outras vezes no mesmo ambiente ali para ver com o médico novamente. Aí pode ser que ele segure um pouquinho a mão. No pronto-socorro, normalmente não segura, ele já entra o antibiótico mesmo. Tem crianças que ficam mais doentinhas que outras. Uhum, A bronquite. uhum. Essas doenças, elas são genéticas? Eu já vi Tem. muitas mãezinhas falando, puxou o pai, É, tem é. bronquite igual o pai. Tem um componente genético forte, né? Se fala que se a mãe tem uma rinite alérgica, algum Ah, componente alérgico, dermatite alérgica, a criança vai ter alguma alergia em 80% dos casos, e se o pai tem, é 50% dos casos. E entendi. se os dois têm, dá 130%, né? A chance da Aham. criança ter alergia é quase inegável, é quase impossível. Eu já ouvi falar que a natação evita muitas doenças, a natação na infância, muitas doenças Uhum. respiratórias. É verdade? Ela ajuda muito para ensinar aquela criança a respirar, né? Esse é o grande ponto, né? Todo exercício físico vai te ajudar a melhorar a sua imunidade, independente do exercício físico, né? Você fazer futebol, corrida, basquete, o que for. A natação, ela tem a vantagem do quê? O controle da respiração, né? Você prende o ar, solta quando está Ah, com o rosto para fora e tal. Numa criança com asma, com bronquite, aprender a controlar a respiração é super importante, que daí ela não passa por esse apuro, né, de falta de ar, ela consegue passar melhor por é isso. como se ficasse com o pulmão mais forte. Vamos dizer assim, fica mais bem treinado, fica mais adequado ali, ele segura melhor A esse tipo de partir de situação. quantos anos o senhor indica já? Olha, em teoria, a natação, mais frequentemente, a gente poderia liberar a criançada a partir dos 3 meses. Criança de Ah, 3 meses já já poderia nadar, pode? já poderia nadar. É mais frequente a gente ver a criança entre 3 meses e um É. ano ali, Eu aquele fui, bebezinho. então, eu fui recomendada a levar o meu filho com 9 meses. Olha só. É.
Pode acontecer que se ele passar um pouco do ponto, uns 1 ano, 2, ele ficar com muito medo da água e aí a gente só consegue fazer a criança voltar a nadar com uns 4, 5 anos. Ai, meu Deus, ainda tem isso, esse né? intervalo meio Que é uma fase mesmo que as crianças tendem a ficar um pouco mais medrosas. Faz sentido, né? Entendi. A água Então, o legal é estudos antes, atrás. né? Se a criança já está fazendo natação e passa por esse período, ela já vai estar acostumada. Se a gente vai tentar forçar aquela criança de 2, 3 anos a entrar na água ali, talvez não dê tão certo. E dos 4, 5 em diante vira uma brincadeira, né? Fica mais gostoso, a criança aproveita melhor. Que legal. E olha, gente, eu posso indicar para vocês que a natação eles amam, é uma terapia, eles se socializam com outras crianças e é um exercício físico. Super. E ajuda nas doenças respiratórias. Agora, com esse tempo muito seco, é uma ótima pedida então, né? Excelente. Evitar aí os esportes ao ar livre, principalmente quando estiver muito quente, muito sol. Muito sol. Levar essa criançada para fazer natação, né, Excelente. doutor? A natação, eu não posso falar muito porque a minha filha faz, Faz. Adora nadar. Adora, nossa, né? Eles amam. E é um esporte mesmo, né? Tem a ver com... Ajuda no crescimento, doutor? É verdade? Ajuda, principalmente o desenvolvimento de grupos musculares, principalmente das costas, né? As costas ficam bem desenvolvidas ali. Legal. E essa questão da disciplina também, né? Você tem que estar um horário e fazer o seu exercício, que a gente já quer construir desde a infância, né? É mesmo. Ó, a Andréia Teodoro está perguntando sobre a Covid. A criança de 3 anos, o que o senhor acha sobre a vacina da Covid? A vacina da Covid é bem segura. A gente, hoje em dia, já tem bastante quantidade de dados ali relacionados a isso. Muitas fake news surgem, né, relacionadas à Covid. E, na verdade, uma pena, porque complicado. acaba que enfraquecendo um sistema vacinal que a gente tem no Brasil e é de ponta. O Brasil ele é muito evoluído em relação às vacinas. Era um exemplo para o mundo inteiro, era uma né? referência, né? Nós sempre fomos. E aí acabou que enfraquecendo. Eu vi uma matéria um dia desses, outros médicos falando que doenças que estavam erradicadas no Brasil estão voltando justamente porque muitos pais deixaram de levar os filhos para vacinar. A gente teve problemas, por exemplo, com sarampo, né, que retornou. A gente não tinha tido sarampo fazia 20 anos, mais ou menos. Eu até brincava quando atendia uma criança e suspeitava, falava, mãe, talvez seja sarampo, a gente vai aparecer no jornal daqui a pouco. Porque não tinha mais, né, casos. E aí tem sim que levar a caderneta de vacinação e não só para a Covid, outras vacinas importantes, né, doutor? Perfeito. A gente agora tem bastante opções de vacina ali e são todas as vacinas que protegem, graças a Deus. A comprovação delas já foi está bem mais seguro do que era, por exemplo, há 1 ano, 2 anos atrás, que a gente estava ainda com um número de vacinados menor. Hoje em dia, a quantidade de vacinados já é muito maior e a gente já tem bem mais segurança para fazer. E a gente tem no Brasil pelo SUS, né? E aí a gente vê o SUS disponibilizando vacinas importantíssimas, chegando a lugares inimagináveis, e a população tem que voltar a acreditar nas vacinas, sim, super importante. A da Covid, né? Muitas mãezinhas aí com medo de levar as crianças, mas se já tem a liberação do Ministério da Saúde, tem que levar. Igual a da gripe, a da dengue, muitas famílias desacreditadas. A dengue, da gripe é um problema até em relação aos adultos. Eu tenho ouvido muitos idosos falando, toda vez que eu tomo, eu fico gripado, eu fico doente. E aí, por conta disso, algumas mães também não estão levando as crianças com medo de ficar doente depois de tomar a vacina. Por que isso acontece? Isso acontece ou não? É porque normalmente é engraçado, né? A vacina de gripe ela chega pra gente num período de gripe, né? Ela deveria chegar um pouco antes. Então todo mundo que pega a vacina, que pega a gripe, normalmente foi num posto de saúde onde tem outras pessoas doentes e ali naquela semana entrou em contato não só com a vacina, mas também com os germes ali das pessoas ao redor. É verdade. Então normalmente é que a pessoa pega daquilo, porque a vacina de gripe ela não tem o vírus vivo, né? Não é uma vacina que, por exemplo, eu sou contraindicado a dar para uma criança com HIV, uma criança com uma deficiência de imunidade ali. É uma vacina que é bem segura, dá para fazer. Não tem o vírus vivo ali dentro para causar gripe em você. Vai ficar dolorido o local da aplicação e normalmente é só isso. Você acha que a pessoa que vai tomar a vacina da gripe, criança ou adulto, que fica gripado logo em seguida, é porque ele já estava com a imunidade mais baixa? Normalmente sim. Tem um
um estudo que começaram a fazer que relacionava muito isso, né? Para ver por que a pessoa fazia sintomas ali. E, na verdade, realmente, eles identificam que normalmente é o ambiente em que foi tomar a vacina que estava contaminado ali, que estava cheio de gente doente. O posto, o consultório que foi tomar a vacina acaba transmitindo a doença. Entendi. Vamos falar sobre HPV? Ótimo. Depois do intervalo comercial. E eu libero o WhatsApp aqui para você participar, 991470620. A Isaura está aqui participando com a gente, né, Isaura? Bom dia, tô ligada para aprender. Pergunta para o doutor se chá de alho ajuda a expectorar essa gripe. Alguma receitinha caseira? Será que o doutor tem? Médico gosta de fazer chazinho, essas coisinhas caseiras? Ou você sempre opta pelo medicamento, doutor? São recursos, né, que a gente pode ter, né? O chá, o grande segredo do chá é ele hidratar, né? Esse é o grande ponto mais importante ali. A gente brinca que pode fazer o chá até de corrimão do hospital, que vai ajudar. Está hidratando. Esse é um ponto totalmente definido, né? Sim. O alho, ele tem um poder de aumentar a expectoração, a secreção mesmo, a gente percebe, né? Eu já vi várias misturas loucas em relação a isso. A minha mãe já falou, queima o alho com a manteiga, joga um café preto. Vocês já fizeram isso na casa de vocês, que eu sei. Imagina. Com café preto, você já viu essa história? Senhora, com café preto. E toma, café eu pensei, calculei na minha cabeça, café preto, manteiga, alho. Gente, o que é isso? É um veneno? É uma pancada. Deve ser uma delícia, né? Mas alguns idosos, algumas pessoas mais antigas, né? Tem muitas receitinhas assim. E que algumas até funcionam. Por exemplo, o leite com a canela. O pessoal usa bastante. Acalma a tosse, né? Ele hidrata e ele dá essa tranquilidade ali no final do dia, né? Eu acho que o leite também, você tomar um leitinho quente à noite, estando com tosse ou não dá uma relaxada, não dá um conforto. A gente vê, por exemplo, a canela, que é um estimulante, né? Por exemplo, o ginseng, ou quem mais que o pessoal usa bastante? Essas substâncias, essas raízes, né, que tem estímulo, né, elas agem bastante... Gengibre, elas agem muito aumentando a sua adrenalina. E a adrenalina fecha a secreção do nariz. É mesmo? Então, se você não tiver chá, você pode dar uma volta correndo na rua que você faz o mesmo efeito. Que legal, que legal. O problema dessa adrenalina é fazer isso na hora de dormir. Aí não ajuda. Porque aí vai dar uma insônia e até a adrenalina baixar para você realmente conseguir dormir. Né, doutor? É isso mesmo. Por que a tosse só aparece à noite, hein? A tosse muitas vezes vai surgir à noite porque você tem uma secreção no seu nariz e aí você deita, né? E aí a secreção que está no nariz escorre pelo fundo da garganta e você se engasga com aquilo, né? E fica tossindo. Começa a dar aquela coceira, né? São secreções mais altas, elas têm preferência pelo período noturno. Então, o ideal é subir o travesseiro. Ajuda tentar bastante. Dormir com a cabeça um pouco mais levantada. Pode ajudar. Para quem tiver numa crise, né? É isso, olha só, tô quase uma doutora Nina aqui. Tá vendo? Eu vou rapidinho pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Dr. Pedro. Ser cliente no Fantástico é ser cliente satisfeito. No Fantástico tem tudo que a gente precisa. É claro, oferta sempre tem